Bem, e aqui, dando continuidade à nossa cobertura do FOPA, o Fórum Paulista de Desenvolvimento, nós vamos conversar com um representante de um dos segmentos mais importantes no desenvolvimento de qualquer cidade, estado ou país, que é a área do transporte. Nós vamos conversar com o Márcio Pacheco, que é presidente da Guarupaz. A Guarupaz é a entidade que reúne as empresas de ônibus da cidade. Eu gostaria de lhe perguntar, primeiro ouvir de você, Márcio, como é que você enxerga um fórum de desenvolvimento como esse, com as lideranças que estão presentes. E gostaria que você falasse também para o telespectador a respeito da importância estratégica que tem o transporte para o trabalhador ir e vir e ajudar no desenvolvimento da cidade. Olá, é um prazer estar falando com você, Fernando. O FOPA 2019, eu vejo de estar sendo construído, desenvolvido no dia de hoje na cidade de Guarulhos como um marco, né? Tanto é que a Guarupaz está patrocinando o evento, porque a mobilidade hoje, como você bem disse, é essencial na vida de todos nós. Então, quando desejamos ir a algum lugar, a primeira coisa que nós pensamos é na mobilidade. Como iremos? Transporte público, veículo próprio, aplicativos, metrô, trem. E nós, no transporte público, temos hoje a responsabilidade de construirmos este modal, que não é único, é um modal integrado, é um modal hoje que visa atender os conceitos básicos da população, e esse desenvolvimento aqui hoje sendo tratado, com certeza passa pelo transporte de pessoas e pelo transporte de carga e pelas rodovias que hoje cruzam, né, que cruzam a cidade de Guarulhos e que se tornaram avenidas, né? Hoje não são rodovias, são avenidas e faz parte do cotidiano do guarulhense. E não só do guarulhense, mas sim de quem depende de acessar Guarulhos, Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. E aí a gente entende o quanto é importante e quanto é pujante Guarulhos no contexto do estado de São Paulo e também da própria cidade do Brasil. Márcio, eu gostaria de lhe perguntar a respeito das inovações que as empresas de ônibus ligadas à Guarupaz têm feito no sentido de fazer com que o combustível seja cada vez um combustível mais que não afete tanto o meio ambiente. Quero ouvir também de você a respeito das iniciativas para se levar em alguns dos ônibus já o Wi-Fi, que é uma tendência também mundial. Eu não sei se vocês têm dentro dos ônibus a questão do serviço de aquelas televisões, enfim, que rodam alguma programação, inclusive informativa, importante para a cidade. Deve ter, imagino eu, um jornalzinho que deve mudar toda semana com informações sobre vacinação e tudo mais. Ou seja, queria que você falasse um pouco a respeito do que a Guarupaz tem que se preocupado em levar para o usuário do serviço público de ônibus. O Fernando, o ônibus é uma grande ferramenta, né? Não só de transporte, locomoção das pessoas, mas também de comunicação, né? Hoje é bem utilizada pelo serviço público, né? A Prefeitura de Guarulhos utiliza muito os ônibus para poder chegar com informações essenciais para a população de um modo geral, e internamente dentro dos ônibus e externamente também por onde eles passam, né? Temos hoje tecnologias embarcadas, diversas tecnologias embarcadas. Uma delas é o Wi-Fi, que estão presentes em 70 veículos atualmente, estamos expandindo para 140 veículos na frota. Isso para poder integrar melhor e entregar melhor para o nosso usuário do transporte tecnologias inovadoras, que aproxime ele daquilo que é essencial dentro da questão do transporte, para que ele possa comprar o crédito eletrônico dele de forma mais rápida, para que ele possa se conectar com o poder público de uma forma mais rápida, com a Guarupaz, levando informações e conceitos novos daquilo que é a grande necessidade para quem utiliza o transporte público. Essencialmente, é óbvio que a tecnologia, a inovação, a proximidade com o passageiro, com as questões que envolvem o contexto da cidade são essenciais, mas é extremamente importante nós olharmos para a infraestrutura daquilo que faz com que a gente consiga diminuir o custo no transporte, seja ele de carga e até mesmo no transporte de passageiros. Precisamos investir em tecnologias inovadoras de infraestrutura,
para que a gente consiga ter um transporte muito mais rápido, com uma velocidade comercial muito mais aceitável. E da questão do ponto de vista ambiental, as empresas estão sim preocupadas. Não, o biodiesel já é uma realidade. Temos uma realidade hoje, uma frota 100% movidas a biodiesel. A questão toda é a tecnologia de energia renovável. A energia elétrica já é uma realidade nos países da Europa, Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente já tem feito testes. Queremos trazer um teste para a cidade de Guarulhos para que a gente possa fazer um experimento dessa tecnologia e ver o quanto ela se agrega e o quanto ela se integra à cidade. Para isso a gente já tem contato com empresas que fornecem carroceria, chassi e motores elétricos para que a gente possa colocar na nossa cidade o quanto antes, para a gente entender como ficaria este novo modelo, essa tecnologia implementada e operacionalizada dentro da nossa cidade. Márcio, para finalizar, eu gostaria, aproveitando o momento em que nós estamos conversando com o telespectador fora de Guarulhos, através da Com Brasil, a TV comunitária nacional, os canais 28 da Oi TV, que atinge Rio e Nordeste, e o canal 28 da Sky, todos os 5.500 municípios do país. Eu queria lhe perguntar a respeito da questão turística, porque quando a gente vai para alguma cidade no exterior, vai para Buenos Aires, tem aquele ônibus que faz o City Tour e tal. Eu imagino que isso deva ser até um serviço da própria prefeitura, da própria administração. Mas eu lhe perguntaria também que existe todo um trabalho do Convention and Visitors Bureau da cidade para que o sujeito que está de passagem para o Guarulhos para fazer um voo, ele acabe desfrutando da cidade, conhecendo a cidade, frequentando a gastronomia, que inclusive cada dia melhora. E eu ia lhe perguntar, vocês têm alguma iniciativa nesse sentido de ajudar o município a ter um City Tour? Eu digo isso porque faz muita falta, de maneira geral, no Brasil. A própria cidade de São Paulo, eu já fiz algumas críticas de que não tem um City Tour compatível com a cidade de São Paulo. E eu ia perguntar se vocês, na visão de vanguarda de vocês, imaginam ter um modelo desse também para a cidade. Fernando, tem que se criar, antes de um City Tour, atratividades, né? Você não pode oferecer um serviço sem que haja desejo de você poder usar um serviço desse gênero. Então nós temos que criar as atratividades dentro da cidade de Guarulhos. Eu sei que existem inúmeros, mas temos que potencializá-las, criar um roteiro, criar um conceito de serviço para que a gente possa implementar, seja ele através do ônibus ou através de qualquer outro modal. É extremamente importante que nós tenhamos o atrativo. O que seja através de entretenimento, de pontos turísticos, de pontos relevantes da cidade, para que a gente possa agregar o transporte e aí sim, fazer com que isso tudo seja um contexto integrado e desenvolvido. Não basta a gente ter a vontade, a gente precisa trabalhar em prol deste projeto. Eu tenho conversado bastante com entidades da cidade e também com o poder público. Eu sei que é um desejo do prefeito de Guarulhos e também do secretário de Desenvolvimento, o Rodrigo. A questão toda é que precisamos criar atrativos, precisamos desenvolver o contexto, porque realmente, né, alguém tem que pagar a conta, né, do contexto do ônibus, do contexto do profissional que vai estar dirigindo o ônibus, da tecnologia rodante que vai estar à disposição e também dos pontos turísticos, porque você tem que criar atrativos, então você tem que levar pessoas, não basta simplesmente você ter isso e não criar os atrativos para que você tenha a utilização e realmente a boa utilização, levando pessoas nos pontos turísticos, nos pontos que realmente são relevantes, para que lá a gente consiga também fomentar a economia de um modo geral. Ok, perfeito. Você ouviu Márcio Pacheco, o presidente da Guarupaz. E na sequência você fica ligado na nossa cobertura especial do FOPA 2019, o Fórum Paulista de Desenvolvimento.